Maranata, cenáculo. Quem está feliz com Jesus, agora Deus, cenáculo da fé. Dá uma salva de palmas para Jesus, para Ele. Não é para o homem não, para Ele, cenáculo. Deus abençoe toda a igreja, para se assentar em nome de Jesus. Nós já vamos orar pela palavra de hoje. Mas antes de tudo, nós temos que dar aqui também um pouquinho de tempo para falarmos algumas coisas importantes dessa igreja. Primeiramente, queria, amém, agradecer ao meu Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui hoje nessa igreja pregando a palavra, sabendo que esse evangelho que eu vou pregar aqui não me veio por mérito, amém, mas segundo a graça e a misericórdia do meu bom Jesus, que hoje quero compartilhar com você dessa fé, amém? E para mim é um privilégio muito grande poder fazer parte dessa igreja, porque ela está reunida como Jesus realmente quer em pleno século 21, em culto de preparação e santificação, com o propósito de subir e não ficar, segundo os sinais que nos avisam que Jesus vai voltar, e a Bíblia não erra no que ela afirma, nem pela previsão e nem pela ciência, amém? E é um momento crucial que a igreja cristã vive na terra hoje, amém, que é ver os fatos e acontecimentos finais que Jesus profetizou se cumprir até sobre o teto dos incrédulos. E eu me sinto privilegiado de poder estar aqui hoje junto com você, com esse propósito de prosperar no céu, não na terra, de entrar pela porta estreita, amém, e não só ter uma igreja, amém, mas alcançar Jesus acima de tudo, amém. Estamos ao vivo dia 10 de 10 de 2013, oficializando esse culto aqui nessa noite, transmissão pelo horadaverdade.com, via internet. Um abraço aos meus irmãos que se encontram aí na aula virtual, participando da campanha O Toque da Trombeta, fazendo parte dessa igreja que Jesus vai falar hoje com propósito. Deus abençoe os membros desse ministério, aos demais convidados de Jesus que estão aí pela internet, os que estão aqui em São Paulo, aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Cenáculo, levantar a sua mão direita para o céu, amém, e vai saudar a todos com a esperança da fé cristã. Diga Maranata. Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, cenáculo, se prepara para ele, para este dia, dá uma salva de palmas para Jesus. Com alegria, meus irmãos, alegria de salvação, amém? Meus amados, pastor, eu gostaria primeiramente de avisar a todos vocês que nós estaremos ao vivo pela televisão amanhã, programa Hora da Verdade, às 5 da tarde. Quem puder assistir aqui em São Paulo via TV a cabo, TV aberta, amém? Pastor, deixa eu ver se me deram aqui o canal aqui, me deram. TV aberta pela Vivo 189, aliás 186, e pela analógica 72, tanto Vivo como também a NET TV, tá bom? Que é o canal 9, a NET. Então todos convidados a estarem conosco, assistindo aquilo que vai ser falado e tratado ali a nível pastoral. Quem não tiver condições de assistir pela TV a cabo, vai poder assistir pela internet, simultâneo, amém? A transmissão vai ser simultânea. Então, por favor, aqueles que vão assistir pela internet, não esqueçam, tvaberta.net, TV aberta? .tv.br, tvaberta.tv.br, é o que o meu irmão está me citando ali, pastor que veio falando errado o negócio, e o negócio está certo agora, tá? tvaberta.tv.net, os irmãos acessem o endereço virtual que vocês vão assistir o programa Hora da Verdade em tempo real. Era isso que eu estava tentando lembrar a expressão aqui. Amém, cenáculo? 5 da tarde, daí você vai ver se vai ter copo d'água, areia, sabonete, entendeu? Você vai ver se tem isso no programa Hora da Verdade, tá bom? Dá uma assistida lá para você ver. Quem sabe você não se converte de verdade. Amém? Você que está acostumado a levar sal no bolso, amém? Vai levar a Bíblia agora na cabeça. Amém, cenáculo? É isso mesmo, irmãos. Glória a Deus por isso. Lembrando, domingo agora a doutrinação normal, 9 da manhã, culto de oração, amém? Mesmo que amanhã, aliás, sábado, tenha trabalho aqui com as crianças de evangelização, amém? E outra coisa também importante, pastor, dizer a todos aqui, nós estamos anunciando já há um bom tempo que a transmissão dos cultos pela internet, isso vale para todos os meus irmãos que estão assistindo esse culto pelo horadaverdade.com, que daqui algum tempo nós vamos tirar a transmissão via Media Player, amém?
e só passará a ser transmitido pelo Flash Player. É o aviso que os meus irmãos estão mandando dar a todos. É só abaixar o aplicativo. Se o computador do irmão não conseguir abaixar, liga aqui para o cenáculo, amém, que os irmãos vão te ajudar, vão te orientar como fazer, amém. Isso é para melhorar a transmissão, melhorar, amém, a qualidade daquilo que vocês estão vendo e ouvindo aqui na igreja também, amém. Jesus, os irmãos estejam orando para que tudo dê certo, para que o Senhor dê graça e misericórdia, porque muita gente que não vem nessa igreja aqui fisicamente é sustentado por este ministério virtual. Quantos têm consciência disso? Levante sua mão. Amém, Jesus, glória a Deus. E domingo, 7 da noite, nós voltaremos ao vivo, como estamos aqui hoje, em propósito de campanha, o toque da trombeta, a campanha da preparação e da santificação para a volta de Jesus. Amém, cenáculo? Fica de pé. Toca a Bíblia na mão, irmão. Então faz aquele barulho que o diabo não gosta e muita gente também não. Faz aí, cenáculo. Os internautas ouçam. O barulho aqui indica que a Bíblia está na mão dele. Está na mão do crente. A igreja faça com alegria aí, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu tenho dito que trata-se de um protesto nosso nesses cultos abertos para ver se você enxerga, se toca, a ficha caia. Amém. E mandar calar a boca todo mundo que quer falar de Deus sem conhecimento da palavra. Amém? É um cala-boca para a sociedade que está lá, e blá, 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 e mas não sabe nada de Bíblia. Então a melhor coisa é você calar a boca e ler a palavra de Deus. Se o teu pastor não falou isso, o Papa não falou, eu estou falando. Tá bom? Avenida do Guacá, 1067, manda aqui, pode vir me pegar. Não tem problema não. Mas a Bíblia está aí, cenáculo. Amém, Jesus? Então é ela que vai falar por intermédio do poder de Jesus. Levanta a mão, levanta ela no alto. Amém, Jesus? E nós vamos clamar e orar para que Ele fale aqui nesta noite. Os internautas, orem conosco, clame conosco, toda a igreja orando e clamando. Ora, cenáculo, ora, igreja, crendo que Ele é poderoso para fazer esta obra. Toda a igreja orando. Meu Santo Jesus, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, por este momento, Senhor, aonde ouviremos, ó Deus querido, a tua voz do céu. Saberemos, meu Santo poderoso, qual é o Evangelho, a palavra que nos foi confiado pela fé, para que a tua igreja, meu Santo Jesus, obedeça. Nós queremos te servir, nós queremos te obedecer, nós queremos, Senhor, constituir e elegê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Te pedimos, meu Santo Jesus, quebra a dureza, a soberba, a impenitência, quebra, meu Santo poderoso, a religiosidade, quebra, meu Santo Jesus, a heresia, as maldições proferidas, pelo teu sangue eu te peço, meu Santo poderoso, vai em busca, meu Senhor, do coração aquebrantado, do coração, Senhor, sedento da tua palavra. Vai, meu Santo Jesus, agora em busca do pecador, em busca do escravo, do cativo do diabo, pelo teu sangue manifesta, meu Santo Jesus, as tuas mãos furadas para abençoar esta igreja com a tua presença, com a tua revelação. Nós te pedimos o teu sangue, quebra a feitiçaria, o satanismo, a bruxaria, racapoterás do que me osterrévia, pelo teu sangue, meu Santo Senhor, e coloca um sinal de salvação nesta casa, nesta família, neste lar, quebrando a iniquidade, o pecado, a transgressão, quebrando, meu Santo poderoso, aquilo que tem, Senhor, impedido esta igreja na terra de ter a comunhão celestial, a comunhão com o teu sangue. Nós te imploramos o teu nome, Jesus. Nós te pedimos o teu poder, que o Senhor prepare a tua igreja, a purificando, a restaurando, para que ela te receba no céu aprovada naquele dia. Prepara, meu Santo Jesus, os crentes do teu nome, para te receber no céu, quando o Senhor se manifestar pela segunda vez, como condiz os sinais, e os sinais nos avisam, pelo poder que há no teu sangue. Fala, Jesus, fala, meu Salvador, meu Senhor, com a tua igreja. Amém, Jesus. Quem está crendo que Ele vai falar, diz amém, Jesus. Então abra o texto de Atos, capítulo 1, cenáculo da fé. Vamos ler o texto. Enquanto a igreja vai abrindo aí em nome de Jesus, eu vou aproveitando para me dar a minha saudação pessoal, em nome de Jesus, da igreja Cenáculo da Fé. Amém a todos os meus irmãos que se encontram pelo horadaverdade.com, participando desse culto nessa quinta-feira, dia 10 de outubro
de 2013. Vocês não estão percebendo, mas o ano está acabando e o tempo está correndo. Amém? Daí você fala assim, mas pastor, mas o que aconteceu? Né? A terra se embebedou já? Está correndo mais do que deve? Não, meus irmãos. Os homens estão mais atarefados, sobrecarregados. A impressão é essa. Mas para mim, pastor, eu acredito que o tempo não mudou, não. Mudaram as pessoas, né? Mas nós já estamos em outubro. Então, como eu queria dizer, afirmar, pastor, eu faço pregação em tudo que eu começo a falar. Eu queria dizer aos amados irmãos que estamos ao vivo, horadaverdade.com, transmissão nesse dia 10/10 de 2013, diretamente aqui da sede da Igreja Santa Fé em São Paulo. Amém? Estamos ao vivo. Um beijo, um abraço a todos os meus irmãos que se encontram aí. Amém? Texto de Atos, capítulo 1, do verso 3. Nós vamos, em nome de Jesus, ler. Atos, do verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhe Jesus: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus lhes disse: não pertence a vós saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus, igreja? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus, cenáculo? Possa sentar, Deus abençoe toda a igreja. Olhos fitados na palavra, meu irmão, minha irmã, aqui nessa noite, convidados de Jesus. A palavra aqui trata sobre dispensação, a dispensação de Deus. Como acontece e sobre quem está. E a Bíblia não nega, não limita informações, há muita informação bíblica para nós sabermos qual é o lugar especial para Deus manifestar as suas obras. Mas, infelizmente, as igrejas estão mais especializadas em tratar o papel que Deus tem que cumprir no ministério da graça do que os homens precisam fazer. Eu não sei se você tem percebido isso, mas Deus passou a ser serviçal. Jesus passou a ser garçom da igreja. Passou a ser serviçal, porque agora ele até é obrigado a cumprir o que está escrito. Está no dever de corresponder a todas as exigências e até as mais fictícias, até as mais carnais. E nós estamos vivendo o tempo da escassez, o tempo da miséria do pensamento cristão, aonde as pessoas estão tendo, infelizmente, uma concepção errada de muitas coisas que Deus promove por intermédio de Jesus Cristo. E uma delas é exatamente esse fenômeno da fé, que é ver Deus cumprindo as suas promessas. E o pastor, eu não vim aqui hoje com essa pregação para te decepcionar, mas não vim te roubar, não vim te furtar. Meu interesse aqui não é especulação, é ensinamento da palavra de Deus. Depois, quando a gente for orar, daí você faz o que você quiser. Mas enquanto eu estiver pregando, medita, reflita. Deus é burro de carga. Ele serve a homens. Agora ele se submete a todo mundo. E tudo que se pede dentro da igreja, basta pedir com fé e em nome de Jesus. Quem te disse? Quem te falou? Que o nome de Jesus é uma mágica. Que o nome de Jesus abre porta, fecha porta, só porque você fala do nome dele ou profere o nome dele. Quem te disse? A Bíblia não. Isso é uma mística.
mascarada de cristianismo. É um espiritismo. Está em outras religiões. Psicologia, equilíbrio. Está em outras religiões. Pensamento positivo, determinação humana, essa coisa toda de racionalismo. E o pastor, eu sou bem sincero em dizer aos amados irmãos que o texto que eu li com vocês aqui fala disso, e eu quero entender, eu quero compreender, para que eu não fique fora, eu esteja lá aonde Deus vai estender a sua mão para abençoar. Quem quer fazer parte disso, levante a sua mão. Você quer estar lá aonde Deus vai abençoar? Nesse lugar especial? Então diz amém, Jesus. Então vamos entender o que está na dispensação de Deus por intermédio do seu Filho crucificado, que Ele quer que todos aqui vivamos. Abre o texto de Efésios 1:10, depois eu volto em Atos 1 para complementar essa palavra hoje. Mas abre o texto de Efésios 1:10. E eu faço questão que a igreja leia alto, em voz alta. Exercite isso. Em nome de Jesus, faça com que essa letra entre no teu coração. Amém, Senhor? Efésios capítulo 1, versículo 10. Meus irmãos que estão pela internet também façam a mesma coisa. Pode ler. Pode ler. Efésios 1, 10. Amém. A dispensação na Bíblia, ela representa inúmeras manifestações, formas de atuação divina, cumprimento da justiça absoluta e plena de Deus. E nós conhecemos uma delas, o tempo de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, a dispensação de Deus por intermédio da cruz e do seu Filho único, está declarado que nós temos um tempo para viver aqui, que é uma coisa bem diferente do que o calendário humano. Trata-se de um tempo, de um momento, de uma experiência, de um encontro, de um acontecimento que Deus promove, segundo a sua justiça, por intermédio do seu único Filho Jesus. E trata-se de que tempo? Olha o que Jesus fala em Marcos 1,15. O reino de Deus está próximo. Fala. Deus está perto. Revelando, mostrando, manifestando a sua graça, o seu poder. É óbvio que o reino de Deus não é a padaria, não é a farmácia da tua casa. O reino de Deus está próximo, quer dizer que quem buscar vai encontrar. É isso. E Jesus fala aí. Esse é o tempo que Deus quer que eu e você vivamos em Cristo Jesus, por intermédio da fé, que o reino dele seja manifesto, contemplado, que você possa usufruir dessa experiência de que Deus está perto, não oculto, não escondido, não distante, mas perto. E no texto de Gálatas 4:4, Paulo diz que este tempo nos promove a experiência da adoção em Cristo. O reino de Deus está próximo a fim de que recebamos a adoção de filho em Cristo. Quando Jesus ele foi crucificado na cruz do Calvário, e segundo as Escrituras Sagradas, Deus encarnando salvação, porque trata-se do Filho de Deus, não do Filho do homem, mas primeiramente do Filho de Deus que a Virgem despojou, de uma semente diferente que a nossa, sem genética humana, porque ele não tinha pecado, encarnando-se na semelhança do homem, ele veio entre os homens para servir-nos com salvação, tomando o lugar de nossa condenação, de nosso pecado, para abreviar tempos aonde Deus faça obras, promova experiências, congregue almas a fim de que elas se salvem. O tempo de Deus significa
raça humana, natureza humana, criação de Deus. Mas filho de Deus e filho para Deus, este Jesus resgatou porque Ele os elegeu. Há uma distinção muito grande entre criatura e filho de Deus. E segundo a Bíblia Sagrada, filho de Deus só se elege por intermédio da fé em Cristo. Fora de Cristo e fora da fé, não há filhos de Deus, mas criaturas que vão ser condenadas no final se não se converterem a Jesus. Um tempo estimado, não sabemos quanto, mas estamos nele ainda. O reino de Deus está próximo. E a vontade de Deus por intermédio do seu Filho é que você seja adotado. É que você experimente Jesus, experimente a salvação, experimente o seu amor, o seu perdão, a sua libertação e a sua redenção. E não se trata de igreja, de instituição, de pastor, de autoridades, mas de uma oferta que Deus representou por todos, de uma vez só, na cruz do Calvário. É disso que nós estamos falando aqui, de algo incondicional, universal, que quem vier participa, que quem crer vai ter. Porque Deus não fez distinção de homens, de pessoas, e faz questão de que todos participem, mas com ação voluntária, por decisão pessoal, não por imposição. Na dispensação que está em Cristo Jesus, Deus quer que todos vejam o seu reino manifesto, experimente da sua graça, da sua misericórdia, e possam em Cristo Jesus saber o significado e o sentido dessa expressão, salvação. E é o que Paulo fala aí. Então muitos, hoje na atualidade, requerem o tempo de Deus, fazem questão de estar debaixo dessa dispensação, dos benefícios da graça, dos benefícios da fé. São pessoas que não medem esforços para se vestir das expressões de êxito bíblico, do tipo todo mundo gosta de ser chamado de filho, todo mundo gosta de ser chamado de servo, todo mundo gosta de alguma atribuição que o faça se sentir perto de Deus. É o tempo. E não é impossível, porque Deus as manifestou. Guarda, Deus te preparou um tempo para viver, um tempo que você pode viver, que o reino dele está perto, que a graça foi derramada, e ele faz questão de que todos fiquem dentro, não fora. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Dá uma salva de palmas, glorifica ele, exalte o corpo e o sangue de Jesus cravado na cruz do Calvário. Essa é a nossa predestinação. Para quem algum dia ouviu falar desse nome, muitos acreditam que Deus predestina homens para o céu, mas segundo as Escrituras, Deus predestina os homens para a conversão, para sentir o seu amor, para receberem Jesus, para se converterem a Ele e depois se salvarem. Ninguém vai para o céu direto, sem antes viver o processo, sem antes viver a apropriação. O tempo de Deus é esse. E quero fazer outra referência, Efésios 3, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 9 também. A igreja pode ler somente o 2, pode ler bem alto, cenáculo. Lê alto. Amém. Paulo cita na dispensação tempo e cita graça. Graça, ato. Deus se manifestou por amor. A plenitude da graça me diz que em um único ato Deus beneficiou benevolentemente para com quem está condenado. Graça é isso. Deus favorecendo a raça condenada para salvá-la. Mas Paulo fala ainda mais no versículo 3, versículo 4, versículo 9, que a graça também resplandece os mistérios de Cristo, que devem ser conhecidos e entendidos por todos, raça humana. O que estava oculto por séculos, por gerações, agora foi revelado.
Na dispensação de Deus, por intermédio do seu Filho, Deus me dá um tempo para conhecer a salvação e um tempo para entender, compreender e conhecer os seus mistérios em Cristo. É promessa, eu quero. Quem quer? Levanta a mão. Quer viver isso? O povão está querendo o kit de bênção. Já ouviu falar o kit de bênção? O kit de bênção, se você pagar bem, você leva um. Financeiramente, se você sacar um checão, assinar, rapaz, você tem gente para te pregar bênção o ano todo. Inclusive, se você adquirir o boletim do Gideão, entendeu? Você ganha a bênção do céu e ainda ganha um seguro de vida. É isso, cenáculo? Não. Aqui na palavra, não. Porque quando Deus dispensa do céu, Ele me dispensa um tempo para viver e um mistério para conhecer. E Paulo fala no texto de Romanos 16, 25, que na dispensação dos mistérios de Cristo, que Deus faz questão que todos conheçam, entendam, e o que estava oculto por gerações, e agora foi revelado, é o Evangelho. Romanos 16, 25. Evangelho, fala essa palavra. Evangelho. Qual é o tempo que Deus quer que você viva, meu amado? Qual é a graça que Ele quer que você receba? O que está na dispensação de Deus, que Ele quer que todos aqui participem. Evangelho, fala. Que é arrependimento, conversão. Arrependimento, conversão e perdão de pecados. Porque agora o Filho de Deus está morto e ressurgiu dos mortos, garantido a todos pela fé, pelo esforço dele e pela fé, de que todos aqui podem ser salvos. Segundo a graça de Deus, porque a salvação, ela vem pelo ato de Deus por intermédio da fé. Paulo também diz que na dispensação da graça, não há só o mistério do Evangelho sendo conhecido e compreendido por todos que creem em Jesus, mas também sabedoria. 1 Coríntios 2,7, aquilo que os homens do mundo não experimentaram, e Jesus preparou para aqueles que creem, para que recebam no céu o juízo de Deus, ou seja, as faculdades de Deus, para que então Ele possa julgar as coisas, analisar as coisas, discernir bem as coisas, segundo a sabedoria do alto, que o mundo não experimentou, e por isso crucificou o Filho dele. 1 Coríntios 2,7, a igreja conferiu aí? Colossenses 1, 27 ao 29, poder espiritual. Evangelho, sabedoria, poder espiritual, que está no mistério de Cristo, que deve ser conhecido e entendido por todos, o que estava oculto por gerações e que agora foi revelado. Eu quero estar debaixo do tempo de Deus, conhecendo os seus mistérios. Jesus até ainda, com os seus discípulos, debatia essa questão. Que o Evangelho muitas vezes não é compreendido e entendido pelos homens, porque eles ouvem com o coração pesado, incrédulos. Quando os discípulos reclamaram para ele que o problema era a parábola, Jesus fala, não, o problema não é a parábola, não são as comparações, é que o povo não quer entender, não quer compreender. Então quando uma pessoa entra dentro da igreja, a vocação da igreja e do pastor, e do Espírito Santo que está sobre essa igreja, é fazer com que todos aqui entendam o tempo que Deus te reservou para que você viva, e te predestinou, te elegeu antes que você o conhecesse, já reservou uma porção do mistério de Cristo, que está nos evangelhos, na sabedoria de Deus, no seu poder espiritual, que todos aqui podem se encaixar sim, porque Jesus morreu para dar essa garantia. Tempo e graça não falta para ninguém aqui. Tempo de Deus, de graça, dispensada aqui, não vai faltar para ninguém. Tem para todo mundo. Mas está na dispensação de Deus. A vontade, o esforço, a dedicação, o sacrifício, a entrega de um Deus benevolente que faz menção de que todos não fiquem de fora do seu tempo, dos seus mistérios e do ministério. Colossenses 1,25, pode abrir
a tua Bíblia. E leia bem alto esse texto aí, em nome de Jesus, que nós estamos chegando lá. Amém, Jesus Cenáculo. Amém, Jesus Cenáculo. Uma coisa aqui que eu posso fazer, até uma observação já. Ô pastor, está no tempo de Deus, descrito também nos mistérios de Cristo, que alguém vai ficar rico aqui? Não. Que alguém vai ficar famoso aqui? Não. Que alguém vai viver dentro de um palácio? Não. Ser político? Não. Não. Isso aí é outra coisa, que lá na farmácia chama genérico. Entendeu? É isso. Então é muito importante que a igreja tenha a assimilação e entendimento do que Deus vai despencar do céu aqui. O que há verdadeiramente nesse kit de bênção que todo mundo fica por aí, desesperado para ganhar um, que eu tenho certeza que quando uma pessoa conhecer a palavra de Deus de verdade, muitos vão se decepcionar. Porque não estão alimentados por perspectivas de fé cristã, mas humanas, carnais. Aí entra o êxtase da igreja espiritual, dela se alegrar com Deus dizendo: dê-lhe tempo para se salvar, e dei um filho para isso. Aí está a alegria do cristão, de Deus dizer a ele que aquilo que os homens procuraram investigar em Deus, investigar nos evangelhos, investigar acerca das coisas celestiais, aquelas que estão ocultas, misteriosas, e eu os confundi, eu preparei para aqueles que creem em Jesus, para que eles experimentem tudo do evangelho, do poder espiritual, da sua sabedoria. Mas tem gente que não se alegra, não regozija, por saber que Deus quer dar isso a ele, a riqueza espiritual. A igreja entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Então na dispensação não vai cair dinheiro, não vai cair dólar, não vai cair estatueta com a tua cara, prêmio Nobel da melhor voz. Não vão cair. Aquilo que os homens sonham, esperam carnalmente, ambiciosamente, e que estão sendo desenvolvidas debaixo da prerrogativa cristã. Até aqui eu entendi que toda a dispensação de Deus se resume em riqueza espiritual. Não se trata de questão material, mas primeiramente da questão espiritual. Porque a material é uma consequência disso. Em Colossenses 1:25, lê. Pode falar bem alto, Senário. Está com medo, meu irmão? Leu, entendeu alguma coisa aí? Paulo está falando do seu ministério. Aí entra a questão dos dons espirituais. Recebi o tempo da minha salvação. Os mistérios de Deus eu posso conhecer. E o que eu vou exercer é o que Paulo está falando aí. Eu não vou comprar numa barraquinha nem encontrar dentro de uma faculdade de teologia. O ministério, qual seja o dom, as mais variáveis ações do Espírito Santo, todas elas é uma dádiva de Deus. Não vem nada por potencial humano aqui. Deus está dando, conforme o parecer da fé de todos aqui. E o que Paulo fala de interessante aí é o seguinte: que todo ministério, segundo esse favor divino em Cristo, está assegurado na dispensação que Deus está dando por confiança e segundo os seus mandamentos. Que é uma coisa muito importante. Que nem dom de línguas. Ninguém recebe dentro de um bar, numa discoteca, ou até dentro de um movimento carismático, em uma outra religião. Mas a moda agora é a teologia dizer que o sopro de Deus bate em qualquer lugar, vem de qualquer jeito, sai de qualquer forma. Não é o que a Bíblia me diz. Todo dom espiritual
por mais variado que seja, ele está subjugado pelo mandamento. Aqui ninguém sonha, ninguém prevê, ninguém profetiza o que não está na palavra. Se Deus falou, vai lá ver na Bíblia se o que você ouviu está na palavra. Porque se o que foi falado não está na palavra, não foi Deus que falou. Porque todos os dons e ministérios prometidos pela ação de Cristo na cruz e pela dispensação do Espírito Santo estão subjugados pelo mandamento de Deus e pela sua lei. Então, por favor, que o teu sonho tenha conteúdo, que as profecias que você ouve tenha conteúdo, que uma da moda agora do povão é: eis que te digo, eis que te falo, porque eu estou vendo uma porta aberta na tua vida, e eu estou vendo isso vai acontecer. Era conta do cara que está recebendo essa porcaria dizer para ele: mas ô profeta, eu não estou em condições de receber. Para ele murchar, para ele tomar vergonha na cara, porque tem muita adivinhação dentro da igreja, não é Espírito Santo falando não, tem muita adivinhação dentro da igreja sendo praticada, muito sonho de barriga cheia, muito ministério sendo exercido sem essência cristã, sem conteúdo cristão, sem obediência à lei e aos mandamentos de Deus. Nós temos uma igreja pública, igreja do povo. A igreja deixou de ser de Jesus, irmãos. Há muito tempo eu venho falando isso para vocês. Porque o conteúdo tem que estar analisado, tem que estar refletido, tem que estar em conjunto com aquilo que Jesus viveu. Posteriormente os apóstolos viveram, os profetas representaram, para ninguém ser alvo de especulação e falsidade aqui. Por isso que eu falo, é muito importante a Bíblia na tua mão, para você não ser alvo de bandido. Mas tem muita gente aí que não está levando a sério essa questão. Não abre. 1 Tessalonicenses 2,4, 1 Timóteo 1,11, Tito capítulo 1, versículo 3, quando Paulo foi tratar sobre os ministérios do Espírito Santo, os dons espirituais, ele tratou segundo a dádiva de Deus. A dispensação me traz um ministério para viver, porque Deus está me dando, segundo a sua graça, não a minha competência, a minha formação. Para você que é fascinado por teologia, faculdade, academia teológica, se você quer ficar louco, fica à vontade. Que você vai sair de lá assim, ó, e não entendendo nada de Bíblia. Vai sair de lá um soldadinho da ONU, não um pregador. Porque pregador, evangelista, profeta, entendeu? O dom da cura, enfim, qual seja o dom, todos são elaborados debaixo de uma consagração e uma aceitação com Cristo. Respeite isso. A igreja não dá ministério para ninguém. A igreja não pode delegar ninguém, se ela não tiver certeza que essa pessoa realmente é de Jesus e está consagrada para Ele. Ministério virou profissão, forma de promoção. A igreja virou um organismo, infelizmente, trabalhista. As pessoas estão usando a igreja para alavancar carreira pessoal. Não é para servir Jesus coisa nenhuma. Nós não ganhamos com o que nós fazemos aqui. Nós não lucramos com o que nós fazemos aqui. Há uma visão bem diferente sendo implementada lá fora. E Paulo deixa claro que na dispensação há um tempo, há uma graça para ser vivida, como há ministérios, dons, os mais variáveis, mas todos eles se submetem a uma visão de fé e reconhecem: tudo é de Deus, não é do homem. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Então eu quero o tempo, a graça, quero o ministério, quero ajudar, quero ser usado, quero ser alguma coisa para Cristo. E nós estamos percebendo que a forma de introdução disso não está sendo como está sendo colocado aqui para vocês hoje. A começar pelo ensinamento. E os meios que estão se utilizando para que as pessoas sejam alguma coisa no cristianismo. Eu não estou vendo uma dispensação do céu, mas do homem. Por parte de homens que se esforçam exatamente para querer tornar o que não é cristão uma coisa cristã.
Eu peço a você, em nome do Senhor Jesus, tua atenção, peço a você a tua responsabilidade, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, vai se interessar em estudar o que está escrito, se o teu fim e o teu objetivo próprio é ganhar Jesus, é se salvar. É tua obrigação, é teu dever ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, saber, compreender, entender, conhecer o que está nas mãos estendidas de Deus, o que Ele quer nos dar quando Ele estende a sua mão, o que Ele quer promover quando Ele entra com intervenção, o que Ele está procurando, propondo por intermédio do seu Filho, à humanidade, aos homens desse século, o que Ele na verdade quer que todos aqui participamos. Meus amados irmãos, não vamos fazer aquilo que é de Deus obra de manobra humana. Ou respeitamos aquilo que está escrito, ou então abandonamos de vez. Abandonamos de vez, seria o mais consenso a fazer. Deixa de ser, se o teu interesse não é aprender. Larga de vez o cristianismo se o teu interesse não é aprender. Mas se você quer viver o tempo, a graça e os ministérios e os mistérios de Cristo, então você vai precisar ouvir isso aqui, ó. Atos capítulo 1, verso 3. A primeira coisa que eu quero falar sobre a dispensação, já falando o que há nela. É um texto que nos dá todas as informações do que foi antes da igreja existir. O que Jesus fez com todos aqueles que iriam compor a primeira igreja do século, da história. Versículo 3. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. Quem notou uma coisa importante nesse versículo aí? Bom, nós estamos falando que a dispensação de Deus tem um alvo especial. E não se trata de ser humano. Se trata de fé. Se trata de alguém que reconheceu a Cristo. Mas há mais do que isso aqui. A palavra de Deus está dizendo que há um povo específico na dispensação. E quem é este povo? Aqueles que vivem com Cristo. 40 dias, sem contar os anos que Jesus conviveu com essas pessoas, apresentando a elas todo ensinamento, toda instrução, implementando e requerendo comunhão. Não eram pessoas comuns de fora, que chegaram agora. Trata-se de pessoas que cultivaram com Cristo uma vida, uma comunhão, uma busca, uma entrega, uma vivência, ao ponto de Lucas fazer questão de mencionar que só na ressurreição de Jesus, na sua ascensão, na sua subida, na sua glorificação, eles passaram 40 dias com Ele. Então há na dispensação de Deus um povo específico, um lugar especial. E esse lugar representa todos aqueles que têm uma vida com Jesus agora, que não são mercenários, viajantes, passageiros, mas que agora estão com Cristo, convictos do que Ele é, do que Ele veio fazer, para onde Ele vai e o que vai acontecer. Não é um povo comum.
Não é a dona Mariazinha, seu Joãozinho, que tu hoje na igreja aqui e de primeira mão, de imediato, vai descer do céu uma coisa instantânea para ela, para ele, sem propósito, entendeu? Sem vida, sem comunhão, sem consistência cristã. Você vai me perdoar, filho? Eu vou pela palavra de Deus. Deus pode lhe dar um sinal, mas uma dispensação não. Ele só vai dar quando ele tiver garantia de que você já é um cristão. Daí está nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa entrega. Pera lá, pastor. O senhor está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que, como as coisas da vida, o reino de Deus não é igual. Você não vai conseguir tirar de Deus de qualquer jeito. Você não vai conseguir viver de qualquer jeito. Não é assim, abracadabra, pé de cabra. Toma, pega, leva. Isso aí é gases. Entendeu? Mas tem gente que gosta de espetáculo de show. Mas o que fala a verdade testamentária? Que Deus não age sem propósito e com qualquer um. Ele precisa de um certificado. E qual que é o certificado, pastor? Que você é crente. E não um viajante, uma passageira e um passageiro que veio ouvir. Eu vou lá ouvir, eu vou lá olhar, vou ver se é bom, vou ver se é isso, vou ver se é aquilo, cisca aqui, cisca ali, pega colar, daí vão entrevistar ele. O que você é? O segundo é evangélico, na terça é espírita, na quarta ele é católico, na quinta ele é xexanoie, na sexta-feira ele vai para Meca, vai ser, entendeu? De Maomé. Já virou um círculo religioso. E no sábado ele pega a cabala. E por ali vai. É um espiritualista. E a igreja está cheia deles. Olha aí, irmão. Pega. Abre a boca que Deus vai derramar. E começa a orar. Começa. Vai dando glória a Deus, 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 que a língua enrola. Vai! Enrola a língua, que você vai ver que você vai ser batizado. É assim. Se não é daquele outro jeito, impondo a mão. Quem são eles? Para representarem a ação de Deus na terra. Esqueceram que são comedores de arroz e feijão. Esse é o problema dos caras na igreja hoje. Eles mandam o anjo descer. Eles mandam o anjo andar. Eles mandam o anjo para tudo quanto é lado. Eu fiquei impressionado. Aquele mesmo que está lá em Brasília agora, vendendo kit gay. Ele adora dizer um anjo aqui, um anjo ali, um anjo lá, um anjo acolá. Rapaz, você não dá conta nem de lavar tuas cuecas. Quer mandar nos anjos agora? Mas tem gente viajando demais a nível das dispensações divinas. Tem gente achando que Deus, pela sua misericórdia, porque Ele é amoroso, porque Ele deu um filho, Ele vai começar a derramar bênção cegamente, sem saber quem são esses alvos do depósito. Ele analisa bem. Jesus faz questão aqui em Atos. A igreja é um lugar especial porque as pessoas que a compõem têm uma vida assumida com Cristo, não são viajantes, não são especuladores, não estão aqui para brincar. Já tem a história para contar, momentos que ele tem para dizer o que ele viu de Jesus e ouviu de Jesus. Não é de um dia para a noite. E outra coisa que eu quero falar para o povão que está aqui. Você reclama que Deus não tem falado. Você reclama que Deus não tem se manifestado. Você reclama que o céu não tem aberto em cima da tua cabeça. Você reclama. Mas em compensação você não analisa a tua questão pessoal. O fato de você não se esforçar, não se entregar, não se posicionar, não assumir uma vida com Cristo. Isso faz com que você fique do lado de fora. Essa igreja que Jesus sacode com o poder do Espírito Santo, que Jesus enche de graça, de poder, de bênçãos, de prosperidades infinitas. Essa igreja, ela está abençoada porque ela é oficial.
social. Ela é unida, legítima, ovelha, filho, gerado pelo Espírito Santo, porque assumiu essa fé. Não é qualquer um. E é isso que a palavra de Deus me diz claramente: faça da tua igreja, pastor, um lugar onde as pessoas aprendam, porque na dispensação só vai entrar aqueles que tiverem com Cristo uma vida oficial, e no céu confirmar que eles são crentes na morte e na ressurreição de Cristo impecável. O reino de Deus está próximo. Ele está adotando. O ministério de Cristo deve ser conhecido e entendido por todos, mas para muitos ainda é oculto. Recebermos ministérios segundo o favor divino, dado por confiança, porque é segundo os seus mandamentos. Isso, tempo, graça, ministério, dispensação de Deus só vem sobre quem Jesus conhece e tem comunhão. Atos 1:4 ainda. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aí no versículo 4 nós já temos uma assembleia constituída. Uma assembleia de Cristo. Um povo que deixou de ser comum para ser especial, porque agora atende às coisas que Jesus fala. Não perderam o tempo, aproveitaram todo o tempo que estiveram com Ele. Quem admite isso, levante a sua mão. Então para de fazer biquinho. Para de fazer biquinho, irmão, vai buscar. Para de fazer biquinho. Aproveita teu tempo, o teu momento, que Deus te promoveu, que Ele te concedeu, para você oficializar essa vida com Cristo, para promover, se marcar com a experiência de ouvir Ele falar, porque o Evangelho marca, a palavra marca, é uma coisa tão profunda que quem um dia conheceu, de verdade não esquece, nunca mais vai esquecer. Pode até voltar para o mundo, mas não esquece nunca mais. Essa assembleia quer dizer que Jesus, Ele faz questão de que aqueles que se constituíram crentes nele tenham a sua orientação, saibam da sua posição, saibam dele o que Ele quer que eles façam. Eu lhe pergunto uma coisa, irmão. A promessa de Atos 2 poderia ser vivida se aquele povo não tivesse obedecido a Jesus? Deus mandou ficar em Jerusalém, ele foi para a Arábia. Deus mandou ele ficar em Jerusalém, ele foi dar uma viajada lá para o Egito. Deus mandou ele aguardar, mas ele não aguardou, ele não teve paciência. Ele falou e pensou: não, eu vou dar uma contrariada aí. E creio que da onde eu estiver, Deus vai dispensar. É uma coisa tremenda. A bênção de Deus tem um lugar, a bênção de Deus tem um perfil, a bênção de Deus tem um caráter, a dispensação dele tem um lugar especial. Você pode fazer esse lugar especial qualquer lugar, desde que você seja essa ovelha instruída. Esse cara que tem o Evangelho e a vontade de Cristo na cabeça e no coração, cujas suas faculdades estão orientadas pelo seu Senhor, suas decisões representadas por Cristo, simples, dispensação para Ele. Mas espera lá, pastor, e a pessoa comum, que não tem esses elementos, essas propriedades, um tempo vivido com Jesus, uma vida assumida com Ele, as suas orientações, essa pessoa ela pode experimentar
terceirizadamente a dispensação de Deus, segundo a palavra de Deus, não. Segundo a Escritura Sagrada, não. Você está aqui hoje, não está? Se Deus te der fácil demais, o que você vai fazer? Você vai jogar na lata do lixo como você fez com a tua vida. Não que Ele queira dificultar, mas Ele quer saber do que você quer. Você veio aqui hoje, sentou no banco, está ouvindo o pastor pregar, etc, etc, etc. Mas o que você quer? O que você está querendo? Então você acha que Ele vai pegar a herança celestial, as bênçãos do céu, para ficar exatamente dispensando do alto sobre quem não quer ser o que Ele quer? Deus não usa esse tipo de estratégia para ganhar ninguém para Cristo, não. De uma coisa eu sei, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário e subiu para as alturas, Ele assinalou como Deus agora vai tratar sua obra. É com assembleia, é com uma vida oficializada. São os crentes que Ele quer. E talvez você não seja isso. E é isso que na verdade eu estou querendo fazer você enxergar. Não, pastor, mas os pastores estão pregando que tem como sim nós vivemos bênção, graça, entendeu? Com essa vida picada, com essa vida pingada com Cristo. O cara não se arrepende, ele não se conserta, ele não busca, mas vai na igreja para receber bênção, filho. Vai lá na frente para se ajoelhar, levantar a mãozinha e esperar o docinho cair do céu. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, porque quem não buscar não tem. Aqui quem busca tem, quem bate abre, quem pede recebe. Mas quem não quer constituir com Cristo vida e assembleia vai ficar de fora. E essas bênçãos que estão vendendo para você aí, você vai se decepcionar com elas. Tanto que essa semana agora mesmo aí, um juiz já disse, se for juiz, se for advogado, não sei, que tem como as pessoas que estão sendo enganadas dentro da igreja serem ressarcidas de bênçãos não cumpridas, tá? Tem como você processar a igreja e receber o que você não recebeu, entendeu? Então, por favor, processo é universal. Tá? Processem. Eu estou pedindo, por favor, processem. Sou a favor dessa lei. Porque eles adoram jogar bênção para o povo. Eles adoram profetizar. A moda agora é: toma, pega o Espírito Santo, pega ele, Espírito Santo, como se ele fosse uma cadela, um cachorro. O cara está ali fumando, bebendo, está com cheiro de sabonete do motel que ele deitou com as mulheres dele. E me desculpe a expressão, a igreja está uma banheira de ofuror. De tanta gente que sexualmente, moralmente está deplorável. Pega ele, Espírito Santo. Pega o que? Aquele porco? Olha a vida dele. Olha o que ele anda fazendo por aí. Olha o que ele é. Mas Deus usou a mula, pastor. A mula do teu pai, da tua mãe. E serve para quem tiver que servir aí. Tá? Que usou a mula o quê, rapaz? Usou o Rex também? O Totó? Não, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele fala, sim, mas não é por qualquer um, não é de qualquer jeito. Há um povo específico, um lugar especial, e a dispensação fala que o tempo, a graça, os ministérios que estão ali, penhorados em Cristo, só serão dispensados por este povo que assumiu com Jesus uma vida e assumiu com Cristo a sua orientação. E aí, jovem, vamos deixar de prostituir? Vamos deixar de fornicar? De dançar o funk? De rebolar? Porque você está aqui, ó, xagalagalagalá, e você não me engana não, hein?
Xagalagalai, índio, aritana. Entendeu? Essa língua estranha, pastor, está falando língua. O diabo também, junto com ele. E já virou uma escola linguística. Olha o Pentecoste, olha o fogo. É fogo daqui, é fogo dali. É um dançando aqui, um se esfregando lá. Não se engane com esses acontecimentos. O diabo está levando muita gente para o inferno por causa dessa maldita expressão. Maldita expressão. Movimento neopentecostal. Movimento pentecostal só tem um. Que neo? Que papo que é esse? Mas o povo está aqui. Pastor, tem um cara aí profetizando emagrecimento na hora. Pois é, e eu vou profetizar para você engordar, para você inchar, para você virar uma bola. Você vem para a igreja para emagrecer. Jesus me salva. Daí entra a parte mais importante ainda, de que nós estamos na dispensação de Cristo pelo primeiro contato. Jesus é conhecido, recebido, constituiu a assembleia e deu as suas orientações, pediu posição, e agora ele quer que todos entendam. Olha, o Espírito Santo vai ser dispensado, está aí, ó. Versículo 8: recebereis poder. Nossa, eles adoram ver essa palavra, poder, poder, poder. Eles adoram essa palavra. Você vai receber poder. O que eu vou fazer com poder? Entendeu? Ele já quer visão que transparece paredes. Ele já quer revelações que o coloque no auge do Nostradamus. O cara quer sair por aí usando poder para se promover. Mas olha o que Jesus fala: o Espírito Santo não foi dado para promover homem e ideia nenhuma. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas. Quem que é Espírito Santo para ser testemunha de Jesus? Levanta a mão aqui. Ah, filhão, você levantou a mão porque você está com calor? Ó, rapaz, você está fazendo uma coisa aí que você não tem dimensão do perigo. Atos 2, versículo 1 em diante, você vê que quando o Espírito Santo desceu sobre aquela casa onde havia mais de 500 pessoas, aconteceu ali um fenômeno importantíssimo. As línguas estranhas ali evangelizavam, pregavam, todos entendiam em cada língua o que aqueles homens falavam, ao ponto de se acrescentar a Pedro 3.000 almas convertidas a Jesus naquele dia. Isso quer dizer o quê? Que Deus não quer promover espetáculo, que Ele quer o testemunho. Você quer receber o Espírito Santo? Para que você quer receber o Espírito Santo? Para andar sobre as águas? Quer receber o Espírito Santo para quê? Para ficar revelando a chapa dos outros? Ele é vidente. Olha, ele é vidente, hein? Vai lá que o cara fala tudo. O cara fala tudo. Na macumba também. Chico Xavier mesmo, ele pitografava tudo. Tudo. Quem falava com ele? Uau, uau. Eu vou ficar encantado com esse tipo de coisa? O diabo também, sendo ele um ex-anjo, e estando dispensado na terra por causa do seu pecado, ele sabe muito bem lubridiar, encantar, influenciar as pessoas com o mundo sobrenatural. E o Espírito Santo, a qual Jesus prometeu na dispensação, ele não quer colocar o povo aqui, entendeu, no sobrenatural. Mas primeiramente, na pregação ordenada, no abrir da vossa boca, vou colocar as minhas palavras e vós não deveis se preocupar com o que haveis de dizer ou de falar. Isso é Jesus, isso é Espírito Santo, isso é Pentecoste. Não é um povo assim chapado. O que aconteceu com você? Estou embriagado. Lá nos Estados Unidos mesmo é moda. O povo ri. O que aconteceu com ele? É o espírito do riso. Vai no circo, rapaz. Vai lá, que você ri pra caramba.
O que aconteceu com esse cara aí? Ele está 30 minutos deitado aí no chão, pastor. Ele foi arrebatado? Não, ele dormiu. E tem gente que gosta, cair no espírito, então ele já caiu e nem sabe mais quantas vezes. Levantou a mão, Benihim. Ele... Daí o povo pergunta para mim, pastor, o que o senhor acha? Eu não acho. Eu analiso. E o que eu vejo nesses movimentos aí? Muita coisa, mas sem essência, sem contexto. Olha, o Espírito Santo vai ser dispensado sobre um povo especial, num lugar específico, que é a Assembleia. E quando ele vier, farei de vós minhas testemunhas, porque a pregação já está ordenada. Pega o Espírito Santo, recebe, toma, leva, pega, para pregar, para falar de Jesus, para evangelizar as nações, para dizer aos homens, arrependei-vos pois, porque é chegado o reino do céu, e o reino do céu é Jesus. Pode crer. Eu não sei aonde foi parar a igreja primitiva, não sei onde ela está. Historicamente, espiritualmente sei, no fiel. Mas uma das coisas que eu tenho me conscientizado diante do Senhor como pastor, não me iludo com o povo que entra aqui. Como também não quero iludi-los acerca de um poder que eu não tenho. Eu não tenho poderes. Eu não sou nada, eu não posso nada. Esse tempo, essa graça, esse ministério que está na dispensação, eu sei que essa administração parte do Senhor, não de mim. Então eu fico agoniado aqui, porque a hora que eu olho, eu não vejo um lugar especial, eu não vejo um povo específico para a dispensação, porque não há vida cristã. Não há vida cristã, não há prática de orientação cristã aqui. Não há busca pelo Espírito Santo aqui para pregar, para exercer o evangelismo, o testemunho do evangelho aqui. O que tem aqui então, pastor? Da maioria, especulação, emoção. Poucos querem ser esse lugar especial que Deus dispensa a sua graça, porque há nessas pessoas propriedade para Deus fazer. Você precisa mais ofertar do que pedir, mais oferecer do que solicitar. Não viaja. Você não é ninguém aqui para pedir. Nenhum de nós aqui temos autoridade moral, condições para requerer de Deus sequer uma coisa. Se nós oramos, é porque Jesus existe. Se nós pedimos, é porque Ele está em nós. É porque a graça dEle existe. É segundo a dispensação de Deus, segundo a dádiva dEle, o Evangelho e o mandamento dEle, que as coisas vão acontecer aqui. Mas sabe, irmão, ouça uma coisa que o pastor vou te dizer, nós vamos orar agora. E eu tenho certeza do que eu vou dizer. Para muitos vai ser mais uma oração, mais um dia, mais um culto, porque eles não querem ofertar para Cristo suas vidas, suas decisões pessoais. Não querem se constituir a igreja viva de Jesus, que é aquela que testemunha Jesus. Então, para mim, para muita gente aqui vai ser mais um culto que você está enrolando, você está mascarando o teu problema. E eu já te disse que eu não vou fazer milagre nenhum aqui. Se algum milagre for acontecer, é porque você deu a Cristo o que Ele te pediu. Então para de enrolar. Te jogaram na água de qualquer jeito. Te batizaram de qualquer jeito. Deram você Jesus de qualquer jeito. Tudo para você veio de qualquer jeito, dentro da igreja. Na tua experiência de fé cristã. E a palavra dizendo para você que as coisas de Deus não se despencam do céu, porque gente grita aqui e pede aqui, mas porque Deus vê elementos para isso. E todos eles foram tratados aqui hoje. Você quer? Eu quero. Mas somos esse lugar especial?
esse povo específico. Nós somos esse povo que admitiu Jesus com vida, que está debaixo das suas orientações, obedecendo a sua palavra. Somos esse povo que recebemos o Espírito Santo para obedecer a voz do alto e não para fazer coisas na terra inconvenientes, como escandalizar o nome de Jesus. Era mais fácil para o pastor hoje aqui fazer um espetáculo para você. Recebe. Toma. Se você não tem fé, eu tenho. Nós não caímos nesse jogo. Nós sabemos do que Jesus quer. E o que Ele quer é a tua entrega, a tua vida e a tua obediência. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.